Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje eu vou apresentar para vocês os livros que eu já li que fazem parte do clube do livro da Emma Watson, o Our Shared Shelf. O clube do livro Our Shared Shelf, que é um clube que foi criado pela atriz Emma Watson. Para quem não conhece, Emma Watson é a famosa Hermione do Harry Potter, dos filmes do Harry Potter. E ela criou esse clube depois que ela começou a trabalhar para a campanha, né, para o projeto He for She, da ONU, né, das Nações Unidas. E nesse trabalho ela começou a fazer várias leituras de livros que falavam sobre mulheres, sobre empoderamento feminino, sobre questões que envolvem a mulher. E aí ela decidiu criar esse clube do livro para compartilhar essas leituras e que para mais pessoas conheçam livros que tenham essa temática. Eu, como tenho esse viés que puxa um pouco para o feminismo, eu sou, já falei aqui, já declarei em outros locais que eu sou uma menina feminista, uma pessoa feminista, eu prezo pela igualdade de gêneros e quero muito ler sobre a temática, então foi uma maneira de eu reunir vários livros, vários materiais que abordam essa temática para eu aprender cada vez mais, porque nós somos seres em constante aprendizado. E com isso eu decidi então apresentar alguns desses livros que eu já li e tantos outros que estão aqui na minha estante e que fazem parte desse projeto e que serão futuras leituras. Eu tenho um post no blog onde eu descrevo todas as informações desse clube, ele sempre está sendo atualizado, com o tempo eu vou aumentando a lista de livros lá, então se você quer saber a lista completa em português, né, tá lá no blog, eu vou deixar a descrição aqui, o link na descrição, na verdade. E então você pode conferir. Os livros que já têm adaptação para o português, né, que já foram trazidos a tradução aqui para o Brasil, eu já fiz essa mudança lá, então você já consegue ver quais são os livros que tem e que não tem a tradução para o Brasil. Vou aproveitar e lembrá-los que esse clube do livro, a Emma Watson não está mais à frente dele, ela não está gerenciando as escolhas, etc. Porém, um grupo de membros que faziam parte, né, como se fosse um conselho ali de membros, eles tocaram o projeto para frente, mas a Emma não está diretamente envolvida mais com esse clube do livro. E mais para quem gosta da temática, para quem quer também se aprofundar um pouco no tema e no assunto, é uma lista literária muito interessante que vale super a pena. O primeiro livro que faz parte é o Conto da Aia. Não tá numa ordem, tá, gente? Eu vou deixar claro que os livros que eu vou apresentando aqui, eles não estão na ordem. Para saber a ordem certinha, é só seguir lá a lista. E aí tem aqui o Conto da Aia, que eu li tem um tempinho. É um livro muito interessante, é um livro que vai retratar algumas questões que estavam muito em voga na época que ele foi publicado, lá na década de 1980, e que hoje continua tão quanto atual. O Conto da Aia já tem um livro que já tem mais de 30 anos, porém ele voltou a ficar no spotlight, né, ficou no holofote, por conta da série que foi lançado, o Handmaid's Tale, que é o original, o nome desse livro, mas ele tá aqui e vai contar sobre um mundo distópico, onde as mulheres estão em uma situação não muito favorável ali e que diversas mulheres desempenham um papel dentro de famílias e de núcleos familiares. É um livro muito chocante, é um livro pesado, é um livro com uma série de situações, muita gente se sentiu extremamente mal ao ler essa obra. A série é ainda muito pior, mas eu vou confessar a vocês que eu esperava um pouco mais do livro, que ele não me abordou, ele não me atingiu de uma maneira que atingiu muitas outras pessoas, e eu entendo exatamente o porquê. Eu acho que eu já comentei com vocês, eu assisto muita série policial, muito Law and Order Special Victims, então mais ainda. Então algumas atrocidades que são relatadas aqui nesse livro eu já tinha contato por conta das séries que eu já assistia. Outra série também que, para tirar, é Criminal Intent, que é uma série assim que fala de crimes de forma... A gente sabe que os crimes ali às vezes é um pano de fundo para umas histórias dos personagens, mas são crimes muito poderosos e que as pessoas às vezes, nossa,
o ser humano é capaz disso quando lê essa obra, e eu já tinha noção de que o ser humano é capaz disso sim. Então esse livro aqui me chocou, mas não tanto quanto choca outras pessoas, mas é um livro muito importante, muito interessante. Outro Jeito de Usar a Boca, da Rupi Kaur, é um livro de poesias e que também faz parte do clube da Emma Watson. E é um livro que vai tratar diversas questões, principalmente questões sobre feminismo, questões sobre a mulher, sobre o corpo, sobre beleza, sobre relacionamentos abusivos, sobre abuso. Então é um livro muito importante que vai abordar essas temáticas que envolvem totalmente o universo do feminino, o universo da mulher. E, sério, ler esse livro. Eu tenho outras indicações, tem um vídeo aqui no canal onde eu dou indicações de livros de poesia de feministas, que tem essa pegada desse mesmo da Rupi Kaur. Ele tem uma pegada muito boa, mas eu acho que tem outros livros, e livros até de poesia brasileira, né, de autores brasileiros, que fazem essa abordagem também muito fortemente. Os Monólogos da Vagina, é engraçado que esse livro eu sempre tive muita vontade de ler, e depois ele foi adaptado para o teatro, uma série de coisas. E aqui é a reunião de várias histórias sobre mulheres e sobre sua relação com o órgão, a vagina. E são mulheres de várias idades e mulheres de várias classes sociais. E é muito impressionante o quanto que a gente descobre do outro em cima de Monólogos da Vagina. Porque é um livro muito interessante para a gente ver como a mulher consegue ver um dos seus principais órgãos genitais e que mostra, né? É meio complicado eu dizer isso, mas é um órgão que irá especificar que aquela pessoa é do sexo feminino, é uma fêmea, poderia dizer assim, né? E qual a sua relação com esse órgão, né? E tá totalmente relacionado a entender a sua identidade, a entender quem é você na sociedade, né? Como ser humano, como mulher, quem é a mulher dentro da sociedade. E é um livro muito incrível, porque abre muito o nosso olhar e o nosso horizonte sobre determinadas questões, principalmente questões sobre o corpo. É um livro muito incrível porque ele foi até adaptado para alguns países que tem questões culturais um pouco mais que pra gente aqui no Ocidente podem parecer controversas, e às vezes não são tão controversas assim para as pessoas lá, mas países que têm as questões culturais mais opressoras, e tem vários relatos aqui. Essa edição é uma edição comemorativa de acho que 20 anos de publicação, se eu não me engano, do primeiro livro. Mas e continua, a Ivy Isley continua fazendo campanha, continua levando os Monólogos da Vagina para muitos outros lugares até hoje. Outro livro que eu quero apresentar é Persépolis, da Marjane Satrapi. Persépolis é maravilhoso, eu amo esse livro, gente. Ela é uma graphic novel, então, sucesso. O que eu gosto do Our Shared Shelf é que eles abordam diversas temáticas e diversas maneiras de transmitir informação. Então nós temos livros de poemas, a gente tem livro de não ficção, a gente tem ficção, a gente tem biografia. É uma mistura muito legal. E aqui em Persépolis nós temos a história da Marjane Satrapi. Ele é um livro autobiográfico que vai contar toda a trajetória dela e vai contar um pouco da história do Irã, como o Irã se torna que era um país extremamente ocidentalizado, né? Um país lá na Ásia, né? Na região ali do Oriente Médio, extremamente ocidentalizado, com influências da Inglaterra, com influências dos Estados Unidos ali na região, e que depois de uma revolução ela se torna um país extremamente totalitário, religioso, com um governo assim, e que como os comportamentos culturais tiveram que ser mudados quase praticamente da noite por dia, e todas as questões relacionadas a isso de política, economia, sociedade, etc. E vai contar dessa relação desse crescimento, etc. A Satrapi tinha uma relação com famílias importantes tem relação com famílias importantes no Irã, e era até beirava a ser perigoso ela continuar vivendo naquele país, então ela acaba indo para a Europa, para morar na Europa, para se proteger. Hoje, acho que, se eu não me engano, ela mora na França e continua seus trabalhos como cartunista. Ela não é cartunista, né? Ela é ilustradora, e é muito legal porque traz um pouco da visão, traz um pouco de história e um pouco desse relato
da vida das mulheres no Irã naquela época, lá nos idos de 1970 e 80. Um outro livro interessante é o Fome, da Roxane Gay. Roxane Gay é uma escritora americana muito influente, ela fala sobre escrita e etc. Tem outros livros muito legais, como Má Feminista, e tem um outro também que lançou um tempo atrás, eu não lembro agora o nome. Mas aqui ela vai falar que é uma autobiografia, ela vai falar sobre a questão do que aconteceu para ela ter se tornado uma pessoa gorda, e vai falar sobre todas as questões que envolviam isso e o fato de por que ela engordou. E nesse livro ela vai falar abertamente sobre o estupro que ela viveu enquanto criança, que ela era praticamente uma criança, e o que esse estupro fez na vida dela ao longo todos esses anos. A Gay vai encontrar na comida um refúgio e na sua obesidade como uma proteção para aquilo que aconteceu com ela no corpo dela. E um dos relatos que eu mais achei interessante é que, assim, às vezes a gente fica numa situação de que a família dela era uma família disfuncional, era uma família assim, assado e etc. E através desse relato a gente vê que não era uma família tranquila, uma família unida, mas ela não relatou o que aconteceu com ela como um grande medo do que os pais e a família poderia pensar dela sobre aquela situação. Então, ela vai contar todo o relato da vida sobre essa questão do corpo, sobre a obesidade e os problemas e toda a questão que ela vê com a relação com o seu corpo. É muito impactante essa história, é muito interessante porque a gente consegue ver como a vida de uma pessoa obesa, a vida da pessoa gorda, que a gente fica achando que é simples, que não tem nenhum problema, e que a gente fica achando que é fácil, é só você parar de comer, e que não é tão simples assim. Não é. Então a Roxane Gay, ela traz esse lado muito sensível e muito cru, tá? Porque ela escreve de forma muito aberta e muito crua. O outro livro que eu li, mas que ele não tá aqui porque ele tá emprestado, é o Mamãe, Eu e Mamãe, que tá aqui, da Maya Angelou, e é um livro muito incrível, muito interessante, e que vai contar a história de vida da Maya Angelou e a relação dela com a mãe dela. A Maya Angelou foi criada pela avó, e depois, quando ela ficou adolescente, ela acabou se mudando para viver com a mãe, e vai contar toda essa história dessa relação conturbada e complicada que ela tinha com a mãe dela. É um livro muito sensível e vai contar parte da trajetória da vida da Maya Angelou, da vida dela na Califórnia, quando ela vai se mudar para a Califórnia, e várias outras situações, e como é essa vivência com a mãe dela. E é muito sensível, é muito bonito a maneira como, e conturbada e real, como a maneira como elas se relacionam. Eu gostei muito desse livro. Eu sou... como eu posso dizer? Eu sou suspeita pra falar, porque eu gosto muito de biografias, eu gosto muito dessa coisa de relatos, de memórias, né? Relatos pessoais, então... Mas é muito sensível e mostra como, conforme a gente vai ficando adulto, a gente consegue entender determinadas ações de nossos pais, nossas mães, das pessoas mais velhas, e o quanto que é muito importante a gente ter essas relações sólidas e boas pro futuro, sabe? E é muito legal, assim, ver essa trajetória delas de amor e ódio, porque rola um amor e ódio ali, dessas duas pessoas incríveis. Além desses livros que eu apresentei, eu tenho alguns outros livros que fazem parte dessa lista, né, do Clube do Livro Our Shared Shelf, mas que eu ainda não li. E eu vou apresentar aqui um pouquinho rapidamente com vocês. E o primeiro é Argonautas, da Meg Nelson. Aqui a gente tem uma série de ensaios e informações que vão falar sobre gênero, vão falar sobre temáticas desse tipo. Então, é um livro de não ficção que vai ter essa pegada assim mais instrutiva.
Outra biografia que a gente vai ter nessa lista é o da Gloria Steinem, o Minha Vida na Estrada. A Gloria Steinem é uma escritora e ativista pelos direitos humanos, então ela vai contar toda a sua vida nesse processo aí de trabalhar pelas pessoas. E eu tô bem interessada pelos motivos óbvios, por ser da lista e por ser uma biografia. Então, acho que vai valer muito a pena saber um pouco dessa história aqui. Um livro bem recente é esse aqui, porque eu não converso mais com pessoas brancas sobre raça, e aqui nós vamos ter um relato sobre as questões de racismo, principalmente o que acontece na Inglaterra, e eu tô bem interessada nessa leitura. Eu comprei esse livro recentemente, mas eu tenho ele em e-book, que eu peguei gratuitamente há um tempo atrás, e era um dos livros que eu tava mais querendo da lista na época que eu não tinha comprado, e tô bem interessada para esse aqui, porque... sério, todo mundo falou que é um livro que todo mundo precisa ler. Nessa pegada aí de livros sobre racismo, sobre questões de raça e cor, tem também esse livro O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. O Ódio que Você Semeia tem filme, e você pode conferir aí nas plataformas de streaming, ou então nos canais a cabo. Esse livro vai falar sobre... é um livro voltado para o público young adult, né, jovem adulto, e vai falar sobre uma menina que presencia o assassinato do seu melhor amigo por nada, porque ele não cometeu nenhum crime e a polícia foi lá e matou. Então ela vai abordar tudo que envolve essa questão, e é um livro que todo mundo fala pra mim que é incrível. O Poder, da Naomi Alderman, que é um livro também que vai abordar essa temática feminina e é uma distopia feminina. E então você já sabe mais ou menos que vai contar aí um mundo distópico, onde mulheres vão sofrer situações de opressão. É bem parecido com a questão do Conto da Aya, com o livro Vox e tantos outros que já tem, mas eu tô bem interessada porque ele estava na lista, então eu acho que vale muito a pena a gente dedicar o tempo a ele. Mulheres que Correm com Lobos também é um outro livro que faz presença no clube, e é um livro antigo, é um livro que foi publicado na década de 90, mas aqui a gente vai ter a abordagem de arquétipos da mulher selvagem, os diferentes, né, situações que a mulher pode viver, questões de corpo, questões de mente, de alma, espirituais sobre a mulher, e que vão ser retratados aqui através da Clarissa Pinkola Esses. A Clarissa é uma psicanalista e ela vai abordar essas temáticas todas que envolvem o feminino. Mais um livro é o Como Ser Mulher, da Caitlin Moran. Esse aqui já tem uma pegada mais feminista, sobre questões sobre feminismo, vai falar sobre... é um pequeno manual, poderia dizer, de feminismo, mas não com o intuito de informar, mas é algo mais descontraído, muito menos técnico, poderíamos dizer assim. Então super vale a pena também dar uma olhada nessa leitura. Irmã Outsider também é outro livro que está na lista do Our Shared Shelf, e aqui nós temos vários ensaios e conferências feitas pela Audre Lorde. A Audre é uma escritora acadêmica e que vai falar sobre várias temáticas como feminismo negro. Ela é uma escritora lésbica, então vai falar também sobre questões de identidade e gênero, e todo mundo fala que é um livro muito interessante e muito incrível para a gente conhecer. E o último livro que eu vou apresentar é esse aqui, da Naomi Wolf, que é um livro O Mito da Beleza. A Wolf aqui vai apresentar diversas temáticas que envolvem a questão da beleza e como que a sociedade manipulou todas essas coisas para que a mulher se sinta pressionada e se sinta manipulada e controlada para que a bel prazer da sociedade. Então ela vai trazer uma série de assuntos. Todo mundo que lê esse livro, tipo, explode a cabeça do quanto que a gente segue padrões por convenções e não porque nós queremos. Então é isso que a Wolf vai sempre bater na tecla, que determinadas coisas que as mulheres acabam desempenhando, acabam fazendo, estão muito baseadas no que a sociedade dita e não o que ela realmente quer e gosta de fazer de verdade. O Our Shared Shelf é um clube de leitura muito interessante, muito legal e que aborda temáticas
muito necessárias no mundo de hoje para a gente ampliar um pouco o nosso conhecimento, entender um pouco mais das questões de gênero e de empoderamento feminino. Eu super recomendo todos esses livros aqui, espero que vocês tenham gostado bastante das recomendações. Me diga aqui qual livro você ficou mais interessado em ler, qual que você já leu, deixa aqui sua opinião nos comentários que eu quero muito a gente continuar essa conversa aqui nos comentários. E se curtiram desse vídeo, dê aquele joinha, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e vejo vocês em um próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!